Olá, muito boa noite. Você que me acompanha ou nos acompanha como Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, aqui pelo grupo de WhatsApp, e depois também disponibilizamos essa ministração no site da igreja, no YouTube, no canal do YouTube da igreja e também no Instagram da igreja e no meu Instagram. A todos vocês, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Mais uma vez, é um prazer dirigir-me a cada um de vocês. Mesmo não estando presencialmente, nós temos a oportunidade de termos, através destas ferramentas, destes meios, destes instrumentos da mídia social, a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Bem, como eu disse, hoje é uma quinta-feira, e se estivéssemos reunidos aqui na igreja, quinta-feira à noite é noite de estudo bíblico. Nós intercalamos quinta sim, quinta não, entre evangelhos e o livro de Romanos. Quando estudamos os evangelhos, nós temos como princípio estudar a vida de Cristo de uma maneira cronológica. Eventos cronologicamente registrados na palavra do Senhor. E o livro de Romanos nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pois bem, hoje compete-nos encerrar, depois de eu sinceramente não sei quantos meses, porque intercalando, né? Eu perdi a conta de quantos foram os meses aí para trás que nós temos estudado o livro de Romanos. Mas enfim, hoje concluiremos o estudo no livro de Romanos. Como o texto é extenso, e o tempo que nós temos aqui é um tempo exíguo, eu o convido e a convido para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 16. Ao longo da nossa exposição, eu citarei alguns recortes desse texto. E aí eu vou pedir a gentileza de que você faça uma leitura, não exatamente agora, acompanhe-me apenas na exposição, mas depois você possa então fazer uma leitura de Romanos 16, de 1 a 27. Então, este último trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós podemos dizer que ele se utiliza de 4 principais objetivos. O primeiro deles está nas saudações. Paulo se dirige a várias pessoas saudando-as. Depois, recomendações. Algumas dessas que ele saúda, recomenda. Outras ele não só saúda, não apenas saúda, ou não saúda, mas recomenda. Há os cumprimentos. E por último, não menos importante, ele faz algumas exortações que não é pegar no pé, como algumas pessoas entendem que é exortação. Exortação no original não é pegar no pé, é aconselhar. Então ele aconselha. Então ele saúda, ele recomenda, ele cumprimenta e ele exorta algumas pessoas com quem ele viveu e conviveu ao longo do seu ministério. Então, de novo, é um texto extenso, mas nós queremos pegar a ministração de alguns recortes dele. O primeiro recorte que eu quero fazer está nos versículos 1 e 2. Paulo fala de Febe, cujo nome em grego significa brilhante. É muito provavelmente uma diaconisa. Aliás, a Bíblia na linguagem de hoje literalmente fala de diaconisa. E identifica como alguém que dirige uma igreja na cidade de Cencreia. Cencreia foi uma cidade antiga portuária, situada aproximadamente a 8 quilômetros a sudeste da moderna Corinto, lá na Grécia. E esta Febe, ao que tudo indica, foi a encarregada de levar, segundo vários estudiosos, a carta que Paulo escreveu, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, para os Romanos. É Febe quem leva. Interessante que Paulo se utiliza de alguém importante no seu ministério para representá-lo junto à igreja de Roma quando ele escreve essa carta. Depois, um segundo recorte que eu quero fazer, onde nós temos várias recomendações e saudações também, está no versículo de número 3, 4, vai até o 16. Depois ele retoma essa mesma ideia nos versículos 21, 22, 23 e 24. E aqui são várias as citações de irmãos e irmãs
Em alguns casos, apenas citação dos seus nomes, enquanto que a outros acompanha uma ou outra palavra. Por exemplo, olha para os versículos 3, 4 e 5. Paulo fala de Priscila, que no grego quer dizer pequena e idosa mulher, ou Áquila, que quer dizer águia. Eles são citados como cooperadores do ministério de Paulo, também dirigentes de uma igreja que funcionava na casa deles. E é interessante que nós temos mais um texto no Novo Testamento em que Paulo coloca primeiro Priscila para depois colocar Áquila. Primeiro o nome da esposa, da mulher, para depois colocar o nome do homem, do esposo. A única vez que Paulo faz isso está no livro de Atos, quando ele pela primeira vez cita o casal, aí ele cita Áquila e Priscila. Depois todas as vezes Priscila e Áquila, mostrando com isso que Priscila devia ter um ministério mais dinâmico, mais objetivo, e Paulo reconhecia essa liderança. No verso 7, há uma inversão dessa citação de Paulo para Priscila e Áquila, quando ele cita Andrônico e Júnias. Possivelmente, a Júnias, mulher, esposa, não tinha a mesma liderança objetiva, dinâmica que tinha o seu esposo Andrônico. Mas tem um fato interessante aqui, por isso eu estou citando esses dois servos do Senhor, companheiros de Paulo. Paulo muito provavelmente usa a palavra para dizer que eles são compatriotas, cuja ideia no original, neste texto, para o vocábulo patriotas, ele emprega a palavra parentes. A ideia de parentes aqui não é consanguínea. Muito provavelmente a ideia de parentes é patriotas. Ou seja, esse casal é da mesma região, no mesmo local de origem de Paulo. Agora, é interessante porque Paulo fala que esse casal, o Andrônico e a Júnias, eles já caminhavam com Jesus antes de Paulo. E eles eram, inclusive, conhecidos de alguma forma dos demais apóstolos. Quando Paulo chega para seguir a Jesus, esse casal já seguia ao Senhor. Outra referência que Paulo faz de novo a 3 mulheres. Verso 12, ele fala de Trifena, que no grego significa deleitável. Fala de Trifosa, que no grego significa delicada, talvez irmãs gêmeas, segundo alguns comentaristas. E Pérsides, que indica a nacionalidade persa. Como dissemos, são 3 mulheres que ocuparam lugar de destaque na ajuda ministerial ao apóstolo Paulo. Depois, nos versículos 21 e 22, Paulo faz referência a 2 homens. O primeiro deles é Timóteo. Timóteo é o jovem pastor que foi discípulo de Paulo e que foi sucessor do apóstolo João no pastorado da igreja de Éfeso. Depois ele fala de Tércio, no verso 22, que no grego significa terceiro, mas é um nome latino, de origem latina, talvez até mesmo romano. Muito provavelmente esse Tércio tenha sido o escriba que Paulo empregou para escrever esta carta aos romanos. Paulo falava, ministrava, o glorioso Tércio, como um escriba, como alguém que escrevia, anotava, e depois Paulo, fazendo a revisão, mandou, provavelmente, mandou Febre levar a carta aos romanos. Paulo retoma do versículo 17 ao 20, como já tínhamos dito lá atrás, fazendo outras recomendações que são as seguintes. A primeira está nos versículos 17 e 18. Ele diz a todos, toda a igreja, todo o povo de Deus, se afastem daqueles que provocam escândalos ou divisões, porque esses não servem ao Senhor, antes servem a si mesmos, aos seus próprios e pessoais interesses. Essas palavras escândalos e divisões, a gente pode traduzi-las ou contextualizá-las nos dias de hoje para aquelas pessoas que contumazmente são barraqueiras ou barraqueiro. Gente que arruma confusão, para onde vai arruma intriga, arruma encrenca, só provoca divisão. Paulo diz, afastem-se deles. Essa é a primeira recomendação. A segunda está no verso de número 19. Os salvos devem viver com prudência. Paulo fala de sábios para o bem, simples para o mal. Mais ou menos
guardadas as mais que devidas proporções, seria a citação de Mateus 10,16, quando Jesus diz para que os seus deveriam ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Mais ou menos a mesma coisa. Depois, no verso de número 20, ele faz uma recomendação, ele dizendo que em Cristo nós tínhamos a garantia de vitória sobre o inimigo. E por último, os versículos 25, 26 e 27, Paulo faz uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma palavra de cântico, de louvor final. Então nós temos recomendações de Paulo a pessoas, cumprimentos, saudações, e eu quero deixar isso com os nossos corações na noite de hoje. Deus te abençoe, você fique na paz do Senhor. Eu quero convidá-los para que no domingo de manhã, às 9h30, nós voltemos a essa exposição da palavra do Senhor. Muito obrigado, boa noite, amém.